Olá, meu nome é Ariane e eu estarei apresentando meu projeto de iniciação científica chamado Estudo da Formação de Filmes de Poliestireno Pós-Consumo, orientado pela professora Sônia Faria. Primeiramente, vou falar um pouco sobre o poliestireno. Ele é um polímero termoplástico dividido em 3 tipos, o de alto impacto, o cristal e o expandido. Esse polímero é conhecido pela difícil degradação, e por isso, a produção de filmes do material se mostra uma forma de reuso. Para a confecção dos filmes, geralmente é preciso a adição de algum plastificante que funciona como modificador de propriedades. Essa aplicação de aditivo pode ser feita com uma mistura física, no caso desse trabalho, e através da técnica cast, que consiste na dispersão do polímero em um solvente. Bom, o objetivo do trabalho é avaliar a produção de filmes de poliestireno pós-consumo com a adição de derivados de óleos vegetais, sendo eles o ácido oleico, o ácido linoleico, o linoleato de alila e o oleato de alila. Falando um pouco dos materiais e métodos utilizados, primeiramente no teste de solubilidade foi usado poliestireno cristal expandido e 1 ml de solvente com o objetivo de analisar a solubilidade das amostras. Para a produção de oleato de alila com o catalisador Amberlist foram usados ácido oleico, álcool alílico, catalisador, água destilada e o cloroformo. Foram deixados o ácido álcool e 1 grama de catalisador em um banho quente de 80 graus por 7 horas, e após isso o produto foi destilado e posto para uma nova reação com mais 1 grama de Amberlist e álcool, dessa vez por 5 horas e 90 graus. O produto foi novamente destilado, colocado no funil de separação com cloroformo e água para separação de fase, e o produto dessa separação foi colocado em um rotaevaporador para a retirada do cloroformo remanescente. Foi realizado mais um método de esterificação, essa de Staglish, que não possui o catalisador usado na reação anterior, mas usa o DMAP, DCC e o diclorometano. Nesse caso, o álcool, o ácido e o DMAP foram colocados em um balão e o DCC foi diluído no diclorometano e colocado gota a gota. A reação ficou sob agitação por 48 horas e posteriormente foi filtrada a vácuo passando pelo funil de separação e rotaevaporador, igual explicado anteriormente. Os produtos das esterificações passaram por uma titulação para determinar o índice de acidez da amostra. Foram usados hidróxido de sódio, etanol e fenolftaleína em uma titulação simples até o ponto de viragem. Agora, para a produção dos filmes, foram utilizados os poliestirenos, o tolueno como solvente e os derivados de óleos vegetais na proporção 2 e 5%. Esses foram misturados e deixados descansar por uma semana e, no total, 18 filmes foram produzidos, um sem plastificante, e para cada derivado, 2 proporções diferentes. A caracterização do material foi feita por infravermelho ATR e o DSC. Discutindo um pouco dos resultados, temos que todos os poliestirenos foram solubilizados nos solventes, e o tolueno acabou sendo o escolhido. Na etapa do oleato, o índice de acidez é o melhor indicador para saber o quanto de conversão a reação teve, sendo quanto menor porcentagem de acidez, melhor. Nesse caso, a esterificação de Staglish obteve ótimos resultados com apenas 11% de acidez. Eu trouxe aqui a imagem de alguns filmes de PSC e dá para notar que o ácido linoleico em alta proporção deixa o filme com aspecto meio turvo, diferentemente das proporções menores ou com os ésteres. O mesmo ocorre para os filmes de PSE. Esses espectros no slide são do filme de poliestireno cristal puro, e quando colocamos os espectros dos filmes com plastificantes, é possível notar as bandas de ligação de carbono-oxigênio e oxigênio e hidrogênio mais acentuadas, justamente por causa dos derivados de óleo vegetal. A mesma coisa acontece com o poliestireno expandido, mas é interessante notar que nos espectros do filme puro há bandas comuns aos aditivos e que possivelmente foram adicionadas na própria produção do isopor. E agora, finalizando as análises com o DSC, foram tabeladas as temperaturas de transição vítrea para cada filme e material puro, sendo possível notar que quanto maior a proporção de plastificante adicionado, mais ela influencia na temperatura de transição vítrea do material. Onde ocorrem maiores quedas são nos ésteres, por possuírem uma maior compatibilidade intermolecular. Aqui no gráfico fica visível a queda de temperatura tanto para o poliestireno cristal quanto para o poliestireno expandido. Finalizando a pesquisa, conclui-se que os resultados se mostraram interessantes e que a aplicação dos derivados realmente deixaram os filmes mais flexíveis e transparentes, principalmente em proporções de 2% e com os ésteres. Por fim, se mostra uma possibilidade real para a reciclagem do material pós-consumo. Essas são as principais referências do trabalho, e obrigada!